Bem-vindos ao podcast desta noite. O tema de hoje tem por objetivo comentar alguns questionamentos e indagações que nos são feitos de forma contínua e frequente. Todos aqueles que realmente têm inquietudes espirituais buscam e anelam, de alguma forma, tornar-se partícipes das atividades da grande fraternidade branca universal. Nem sempre sabem como proceder ou que caminho seguir. Este tema é de tal relevância e importância que no Oriente existem vários volumes escritos em sânscrito e tibetano tratando do assunto. Por exemplo, no volume 4 do Kirti, do qual nos fala a mestra Blavatsky, há um capítulo que trata especificamente das leis dos Upassanas, ou leis do discipulado. Dentre outras regras de ouro, encontramos ali instruções básicas, as quais não recebem a devida valorização aqui no Ocidente. E quando depreciamos o básico, o resto é descartado por decorrência. Vejamos algumas dessas características de preparação do discípulo. Saúde corporal, absoluta pureza e castidade, altruísmo nas ações diárias, compaixão por todos os seres, sempre falar a verdade, mesmo que custe a vida, ter fé e confiança inabalável na justiça divina, percepção ou consciência de ser veículo de manifestação do Espírito, Atman, aqui neste mundo. Respeito e veneração aos pais, irmãos, esposa e filhos, a tal ponto de jamais ser aceito como chelas sem esse requisito. Todas essas qualidades ou virtudes precisam ser cultivadas internamente. Cada estudante precisa se dedicar a tal ministério, seja vivendo em comunidade, seja vivendo a vida no mundo. No ambiente gnóstico, todos esses requisitos são apresentados com outras palavras pelo mestre Samael. Na gnose, falamos de conduta reta, amor ao trabalho, serviço desinteressado, caridade, castidade, santidade, pureza, humildade, dentre outros. Dito isso, perguntamos: por que há tão poucos iniciados? Por que há tão poucos discípulos da Loja Branca em nosso mundo? A resposta é surpreendentemente simples: falta disciplina e interesse real aos buscadores e estudantes. No geral, são acomodados, frouxos, indiferentes, rasos, superficiais, desmotivados. Muitos alegam que a vida moderna exige muito. É verdade, em parte. Mas também é verdade que as dificuldades da vida moderna formam o ambiente, o ginásio, que precisamos para treinar e desenvolver nossas qualidades e virtudes, uma vez que tenhamos aprendido as principais regras do trabalho espiritual. Não há como ficar escondido ou oculto aos olhos dos mestres da Loja Branca à medida que vamos nos dedicando ao trabalho interior. Quando alguém começa a trabalhar seriamente sobre si, tudo muda internamente. A vibração, as cores da aura, a intensidade da luz, o brilho interior, enfim, tem início o despertar. Além disso, à medida que um estudante for se dedicando com seriedade e disciplina às práticas esotéricas, meditação, orações, vocalização de mantras, ele atrai a atenção das hierarquias luminosas e passa a ser acompanhado e assistido, sem mesmo que se dê conta disso. Portanto, voltamos aqui novamente às velhas questões elementares. Que exercícios espirituais devo praticar? Como viver a conduta reta? Como superar as dificuldades que aparecerem?
Por onde devo começar? Estas e outras perguntas já respondemos nas 39 reuniões anteriores que se encontram disponíveis aqui neste canal. Mesmo assim, poucos se dão ao trabalho de ouvir, anotar, estudar e praticar. Percebemos que essa indiferença e falta de vontade de se aplicar ao trabalho espiritual também estão presentes em outros meios e ambientes da sociedade humana. No ambiente profissional não é muito diferente. A grande maioria dos empregados de uma empresa ou de uma repartição pública são desmotivados, desinteressados. Só trabalham por obrigação e necessidade absoluta, pois do contrário morreriam de fome. Concluímos então que o problema não é com a via espiritual em si ou com a disciplina esperada de parte do estudantado em geral. O problema está dentro de cada um. O problema é que a grande maioria das pessoas, da humanidade, é composta de mortos-vivos, como alude o Evangelho do Cristo. Para se tornar discípulo da Loja Branca é preciso se dar conta disso e depois lutar e trabalhar diariamente para sair da condição de morto-vivo. As verdadeiras escolas esotéricas ensinam a doutrina da ressurreição dos mortos. O problema, ao que tudo indica, é que as pessoas preferem viver anestesiadas em estado de permanente sonambulismo. Em lugar de sacrifícios, renúncias, padecimentos voluntários, trabalho espiritual, a larga maioria prefere o caminho dos vícios, dos prazeres e das ocupações que não geram riqueza no mundo do espírito. Quebrar esse paradigma é tão só o primeiro passo. Criar, aplicar e desenvolver um novo modus vivendi, voltados aos mistérios da divindade interior, é o segundo e definitivo passo. Quem apenas se ocupa e se dedica às tarefas e deveres do mundo está condenado. Sim, está condenado. Não porque algum tribunal kármico ou um Deus tirano assim tenha decidido. Não. Simplesmente está condenado porque o próprio indivíduo se condena ao niilismo por escolha pessoal de nada fazer em favor da realização de sua alma. Algumas religiões ensinam que nossos pecados foram e estão perdoados porque o próprio Deus enviou o seu Filho unigênito como bode expiatório. E assim, agora, todos podem transgredir todas as leis da vida impunemente. Só que não é assim. Ninguém salva ninguém. Cada um precisa construir ou realizar a sua salvação. Do contrário, está condenado à extinção no inferno pela segunda morte. Enfim, e em realidade, muito é esperado de cada um de nós. Nós mesmos temos que realizar o caminho da salvação. Isso implica em todos nós obrigatoriamente nos tornarmos, sem exceção alguma, em fiéis e devotados discípulos ou aprendizes dessa grande escola universal, que foi e está organizada pela Venerável Loja Branca, a qual congrega em si estudantes, iniciados, adeptos, mestres, budas, imortais, ressurrectos e cristos. Ninguém nasce grande, ninguém nasce perfeito. Todos nós temos que iniciar do mais simples e básico. E isso passa ou envolve a admissão ou o estudo básico e elementar de uma doutrina de redenção. Porém, estudar meramente a teoria salvadora de nada serve. É preciso praticar e viver seus preceitos, aqui e agora, dia após dia, até que a morte nos alcance. Bem poucos estão dispostos a isso. Porém, é necessário que digamos a todos que não há outras opções. Nossa liberdade no cosmo infinito consiste em escolher fazer alguma coisa real e concreta, no sentido espiritual,
ou então nos deixarmos levar pela corrente mecânica e fatalista da vida. A natureza que nos criou tem seus objetivos e seus propósitos bem definidos. Nós devemos ter os nossos. Devemos buscar a independização das leis da vida para que possamos fazer nosso próprio caminho e assim nos libertarmos do destino fatal. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos para comentar as questões e responder as perguntas que nos forem apresentadas. Muito obrigado. Paz inverencial.